Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? Hoje nós vamos começar uma série de reflexões a respeito da oração do Pai Nosso. Essa é a oração que Jesus ensinou porque ela nasceu no coração dos discípulos. E os discípulos, quando eles veem em Jesus um homem de oração, de intercessão, um homem de coração grato, um homem que tinha intimidade com o Pai, que tinha sede de relacionamento com o Pai e que tinha uma vida efetiva, então eles brota no coração deles o desejo de poder chegar a Deus e falar com Deus como Jesus falava. Eles viam que Jesus fazia milagres, eles viam que Jesus fazia coisas sobrenaturais, libertava, curava. Então eles também tinham no coração deles o que é que estava acontecendo, por que eles não conseguiam fazer, ou por que eles se sentiam tão distantes de Deus quanto nesse momento o coração deles sentiam. Eles andavam com Jesus, mas eles não tinham intimidade com o Pai. Eles tinham intimidade com Jesus, de andar com Jesus, mas eles queriam ir além. E nós também precisamos querer ir além. Essa oração do Pai Nosso, ela não é simplesmente uma reza para a gente repetir, mas ela é um ensinamento de como nós devemos fazer para chegar no coração de Deus. A palavra do Senhor nos diz no livro de Tiago que nós pedimos e não recebemos porque nós pedimos mal. Então nós precisamos aprender a pedir bem, precisamos chegar direito na presença de Deus para que Ele possa nos ver, nos ouvir, nos atender, como a palavra dele promete que quando nós fazemos a oração em nome de Jesus, então Ele nos atende. E a primeira coisa que nós vamos ver aqui no versículo 9, ele fala assim, olha, Jesus já ensinando os discípulos e ele fala assim, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E quando ele fala dessa forma, ele traz para nós o primeiro ensinamento. O primeiro ensinamento é nós entendermos quem é Deus. Deus é nosso Pai. Ele não está falando assim, Deus nosso. Ele está falando Pai nosso. Porque o Senhor, ele tem compromisso de atender a oração do seu filho. Ele tem compromisso com os seus filhos. E o Senhor, nós precisamos entender que Ele está no céu. Como que Ele está no céu? Ele está no céu porque o céu é o seu trono de graça. É o seu trono. O Senhor, Ele é rei de todos e Ele está naquele lugar que cabe somente a Ele. Mas quando nós falamos Pai Nosso que estás no céu, não significa que Ele está tão longe de nós, mas significa que nós entendemos quem Ele é e o lugar dele. O lugar dele não é no mundo, o lugar dele é no céu. No mundo estamos nós e está o Espírito Santo conosco para nos fazer levar uma vida, nos conduzir a uma vida para que na eternidade nós estejamos também com o Senhor no céu. Então ele fala aqui, ó Pai nosso que estás no céu. Precisamos entender que Ele é nosso Pai, precisamos entender que Ele está no céu. E também, ele continua dizendo assim, aqui assim, ó, santificado seja o teu nome. Então, todas as vezes que nós entramos na presença de Deus, nós não entramos simplesmente para poder pedir. Nós não entramos na presença de Deus, às vezes, nem só para agradecer, mas nós precisamos entrar na presença de Deus, declarando que Ele é santo, declarando que Ele é o único que é digno de louvor, de honra, de glória, de adoração, só Ele. Então, santificado é teu nome. O Senhor, Ele é o único que é para ser exaltado. Nós temos que entender que o nosso louvor cabe a Ele, que tudo que nós temos que render nesse lugar, entender e priorizar está no Senhor. Então, o que Ele diz? Que nós entendemos que Ele é o nosso Pai, Ele está no céu e Ele é santo. E a palavra do Senhor nos diz que quando a nossa vida que nós temos que levar nesse lugar é uma vida de santidade. Porque Ele fala assim, olha, sede santos, porque eu sou santo. No livro de Apocalipse nos conta que os anjos, eles estão à volta do Senhor no céu, 24 horas, só declarando santo, 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 santo. Eles não falam outra palavra. Eles não falam glória, eles não falam aleluia, eles só falam santo, 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 santo. Essa é a característica de Deus. Essa é a essência de Deus, santidade. Por isso, nós devemos ter respeito quando falamos com Deus. Nós devemos ter respeito quando falamos de Deus. Nós devemos ter respeito porque pessoas falam o homem lá de cima, outros falam assim, o arquiteto do universo. Ele pode ser o homem que está lá em cima, ele pode ser o arquiteto do universo, mas nós, enquanto nós estamos nesse lugar, nós devemos chegar na presença dele declarando a santidade de Deus. As maravilhas que Deus faz. Nós não podemos tratá-lo como se ele fosse qualquer um ou só mais um. Ele não é simplesmente o homem lá de cima, ele é o
Deus que criou todas as coisas e é por Ele que nós estamos aqui. Todas as coisas subsistem nele. E se nós respiramos, se nós conduzimos as nossas vidas aqui, é porque nós recebemos a graça dele de estarmos vivos. E as pessoas que já morreram, elas já tiveram a oportunidade é hoje. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem para você no dia de hoje, para amanhã nós continuarmos na oração do Pai Nosso. Mas hoje você entenda que Ele é seu Pai. Se você entrega a sua vida para Jesus e você recebe o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, Deus é teu Pai, Deus ele está no céu, mas os olhos dele estão sobre você aqui na terra e que Ele é santo, independente de qualquer coisa, independente da sua vida estar boa, da sua vida estar ruim, independente dos seus planos serem bons, se eles estão frustrados, não interessa, Ele é santo. E essa é a forma que nós devemos entrar na presença dele, entendendo quem ele é, onde ele está e a característica, o caráter de Deus. Amém? Essa é a minha mensagem para você no dia de hoje e amanhã a gente fala no versículo 10. Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.